Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado, peço que continue compartilhando meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá no meu canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Ou então, me acompanhe nesse vasto mundo das redes sociais. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Bom, e essa semana chegou ao fim a CPI da vergonha, né? A CPI do ressentimento. Eu que acompanhei de perto algumas dessas passagens nesses últimos 6 meses, né? Vi desde a CPI da cloroquina, a CPI da Copa América, da cientista cantora, da perseguição dos médicos, da anticiência, da fake news, quer dizer, todo tipo de assunto foi tratado, menos o desvio de verbas federais. O governo federal transferiu aos estados e municípios mais de 60 bilhões de reais. Estamos vendo aí o covidão estourando. Enquanto os senadores se reuniam, né, nessa verdadeira pantomima, o governo federal trabalhou bastante, nós avançamos muito na vacinação, no tratamento de pacientes, quer dizer, conseguimos chegar num determinado controle da doença, uma pandemia gravíssima que ainda assola o mundo inteiro, e o Brasil é um dos exemplos de países com o maior número de vacinados, conseguiu passar num determinado momento até os Estados Unidos. Bom, o que se tem a dizer disso, né? Realmente eu tenho que concordar com o senador Omar Aziz, essa peça, né, esse relatório, ele entra para a história, ele realmente vai ser uma peça que vai ser estudada no futuro nas universidades, mas como um elemento assim de persecutório, de neomarcatismo, uma coisa assim feita por gangster, pessoas mau caráter, pessoas que desviaram dinheiro da saúde, quer dizer, é a própria CPI do ressentimento, né? E ela termina assim, de maneira melancólica, né, como um espetáculo dantesco, né, ainda chamando parentes de vítimas da doença, parentes inclusive que estavam filiados a partidos de oposição, quer dizer, uma coisa vergonhosa, né? CPI da vergonha talvez seja o melhor título para ela. Então vamos passar isso para frente, embora a mídia ainda vai levantar isso muito, porque o próprio senador Randolph disse que iria fazer vários eventos aí para entrega do relatório, né, em várias instâncias da administração pública e até um tribunal internacional. Então vamos aguardar esse espetáculo. Com certeza a mídia vai dar a cobertura devida, né, já que ela está em campanha contra esse governo. Bom, tivemos também essa semana, né, a questão lá do Conselho Nacional do Ministério Público, foi lá e pegou alguns procuradores e abriu um procedimento investigativo de abuso de autoridade, e alguns procuradores, ou a grande maioria deles, fez parte da força-tarefa da Lava Jato. Bom, embora a tal PEC, né, que estava como PEC da vingança, né, que pretendia, quer dizer, tinha como argumento aumentar o controle sobre o Ministério Público, mas na verdade estava querendo politizar, né, pelo que tudo leva a crer, essa instância de controle, né, levando o corregedor sendo indicado pelo parlamento e coisas assim. A gente sabe, infelizmente, que o nosso parlamento, como é que ele opera ainda, a grande maioria opera ali. Então, na verdade, essa interferência, essa PEC caiu. Mas eu vou dizer a verdade, eu sou favorável sim aos instrumentos de controle, acho que o Conselho, quando faz isso, pega lá os procuradores e faz um procedimento investigativo, se houve abuso ou não de autoridade, isso é a democracia funcionando, né? Porque embora a gente tenha todo o elogio à Lava Jato, isso eu reconheço o trabalho de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e mais de toda a força-tarefa, a gente sabe que sempre existem maçãs podres dentro do barril. E o instrumento, né, o controle externo, o controle social, eles são fundamentais exatamente para manter a instituição com uma maioria, vamos dizer, de pessoas de boa índole, evitar procedimentos de abuso de autoridade que o Ministério Público sim pratica, né? Existe muita pessoa também que comete esses abusos de autoridades, e esse exemplo vem de cima, né? A gente tem visto um momento muito estranho da nossa República. E eu vou para o próximo assunto, né, que foi também essa semana, foi decretada aí a extradição, né, do Alan dos Santos, que é um repórter, é um jornalista, e pelo ministro Alexandre de Moraes, mais numa canetada, num inquérito, vamos dizer, sigiloso, que os advogados não têm acesso, que foi aberto lá no Supremo, então tudo irregular, o senhor Alan dos Santos não tem foro privilegiado, quer dizer, tudo muito errado. As justificativas são que ele ameaça a democracia, incita a violência, quer dizer, eu vejo assim essa comparação com o Alan dos Santos só se ele é aquela criança que fica do outro lado do portão incitando o cachorro, né?
porque não tem, é completamente descabido esse tipo de acusação. Mas eu acho que o ministro Alexandre de Moraes vai passar uma grande vergonha agora, porque duvido que os Estados Unidos, com esses argumentos e com esse processo completamente irregular, vai extraditar alguém para o Brasil. Então nós teremos aí um exilado político para se juntar a outros exilados, né? Tem outro exilado, que é esse caminhoneiro que também estava organizando o movimento de 7 de setembro, também está ali com a prisão preventiva, também sem um processo formal, quer dizer, com parte da Polícia Federal compactuando com esse tipo de coisa. E temos também jornalistas presos, deputado preso, quer dizer, a gente está com presos políticos dentro do Brasil, exilados políticos. Isso me faz um paralelo à ditadura militar, né? Quando houve a perseguição política, né? Perseguição de ideias, me parece que a ditadura de esquerda ela está se valendo da toga para ser implantada e pela ação de alguns ministros, né, do Supremo que estão pactuando com esse tipo de coisa, né? A Constituição está sendo rasgada sistematicamente, a gente não vê uma reação da imprensa. Nós estamos vendo assim um certo silêncio constrangedor do parlamento, principalmente do Senado Federal, contra esses abusos que estão acontecendo. Então era interessante realmente vir o controle externo. Ali na Constituição é o Senado que deveria estar atuando nesse momento, mas, como já disse aqui anteriormente, existem muitos interesses ali que envolvem os senadores, inclusive em processos aos quais eles são réus, e até alguns ali são advogados, inclusive o presidente do Senado, que tem muitas ações ali no Supremo de seu interesse. Então, essa relação promíscua, ela realmente atrapalha muito o desenvolvimento da nossa democracia. E tivemos também essa semana, né, o anúncio do presidente da República do Auxílio Brasil para o ano que vem, né, que vai ser de R$ 400, e isso realmente deu uma turbulência no mercado. Mas a verdade é que nós estamos passando por um período muito difícil, né? Pessoas aí estão passando fome, a miséria aumentou muito, houve esse fique em casa. O curioso é que as pessoas que criticam isso, né, criticam esse auxílio, são as mesmas que criticaram o fato do presidente ter vetado, né, a distribuição de absorventes. Eu, particularmente, acho que é muito mais interessante a pessoa receber um auxílio, um dinheiro e ver com ele o que vai fazer. A verdade também é que a gente sabe, né, que o Estado ele só existe através do esforço do trabalho do cidadão. É um imposto nosso que sustenta. Então, como aqui o grosso do imposto vai sobre o consumo, é a população mais carente que paga a maior carga tributária, né, embutida nos alimentos, nos produtos, nas roupas, todo tipo de produto. Então, eu vejo essa medida assim, não é o ideal, né? O ideal seria uma reforma tributária séria, mas é uma forma de retornar esse dinheiro que foi retirado do cidadão mais pobre para ele, porque nesse momento há muita dificuldade de sobrevivência, inclusive. Os liberais de apartamento não entendem isso, né? Afinal de contas, eles não conseguem entender o Brasil, eles conseguem entender o Brasil dentro de um mundo ideal, de uma bolha a qual eles construíram, que deve ser o país liberal. E não é assim, o Brasil não é um país liberal, ele pode ter até esse norte, eu acho interessante, a diminuição progressiva do Estado, do peso do Estado das costas do cidadão, mas isso não pode ser feito com uma ruptura, e nem num momento como esse. Então a gente está esperando aí que o mercado reaja melhor. É interessante, seria muito interessante que os parlamentares abrissem mão de emendas, né, nesse momento. Seria muito interessante que houvesse um remanejamento de orçamento, que parte desse dinheiro que vai para esse auxílio saísse da verba da saúde, mas parece que temos tudo engessado, de certa forma, propositadamente, para criar esse estado de bem-estar social que não existe, que nunca vai existir, mas que, na verdade, cria, né, essa ficção, essa fantasia que nós vivemos aí do Estado-mãe, do Estado que vai nos suprir de tudo, o Estado que vai nos dar papel higiênico, vai nos dar modas. Então, e na verdade somos nós todos que pagamos tudo isso. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.